Oceanos avançam e recuam, formam e deformam territórios. A Terra é uma grande esfera em desassossego, coberta pela delicada e resistente película de vida. No mesmo ano que nós perdemos o Museu Nacional, nasce um grande museu com 4.000 metros quadrados de conteúdos que contam a história da vida no nosso território. Eu estou muito feliz. E eu já mostrei meu trabalho na Europa, nos Estados Unidos, mas nunca no Brasil. Vidas Secas, um dos mais importantes romances da nossa literatura. Sim, a Vitória aprumou o espinhaço e agitou o abano. Uma chuva de faíscas mergulhou num banho luminoso a cachorra-baleia. Something's happened. Can you just please drive? Did you see something? It's apocalyptical, but we do have like a hope message. Oh, maybe. Please, you need it. Yes. You have to. This one, I don't think any of us would have been drawn to it. Did it not offer that sentiment? It feels so... powerful. São 8 episódios só, dá pra maratonar numa boa no fim de semana. Ele, de fato, é uma figura de grande importância mundial. Ele não é um grande paisagista, artista e ecologista brasileiro. Ele é um grande artista, paisagista e ecologista no mundo. Se você trata o livro, se você exibe bem ele, se você trata bem o livro e os leitores e cria um ambiente agradável, há um caminho. Estamos no ar, boa noite. Boa noite. O Metrópolis começa com um convite para jantar. Oba! Bom, não é? Mas não é ceia de Natal. É um jantar mais interativo, uma espécie de performance coletiva. Ih, mas eu tô achando que a ceia de Natal esse ano vai ter performance coletiva aí. É verdade, né? Cuidado com as performances coletivas na ceia de Natal, hein? Mas vamos falar dessa aqui. Vamos sentar à mesa para jantar. Para um jantar que chama Jantar Mistério. Jantar Mistério. É uma espécie de jogo ambientado na década de 50, com papéis definidos para cada participante. E a propósito, tem comida e bebida para ninguém reclamar. Quem foi o infame que cometeu esse ato contra o meu marido? Foi a dona da Casa Luz Vermelha. Foi a policia. Foi a titia. Jantar Mistério é um misto de jogo de detetive com um jantar extremamente divertido, fabuloso, enfim, a comida é maravilhosa. É um jogo teatral que acontece enquanto as pessoas jantam. Normalmente nós dizemos para elas assim, olha, é um jantar na década de 50 e venham preparados para isso. Quando elas chegam, a primeira coisa que acontece é, você não é mais você é outra pessoa. Elas recebem cada um personagem e elas vão assumir esse personagem. Então, na verdade, elas estão fazendo teatro sem perceber. Elas entram num jogo teatral, numa brincadeira teatral, sem notar que isso está acontecendo. A gente traz apetrechos para as pessoas colocarem da década de 50. Então, elas se caracterizam mesmo, encaram o personagem. Chegam aqui, vocês mudam a identidade? Pois é. Hoje eu sou a Fátima Spindorelli, eu sou escritora e roteirista do filme. Na verdade, você é quem? Eu sou a Renata Mariani. Então você vai ter que ser escritora agora, hein? Olha, eu sou do marketing, né? Então, quanto mais criativo, quanto mais diferente, divertido, é o que eu gosto. Então, eu tô adorando. Mas eu não sabia ainda dessa questão de personagem, dessas coisas. Então, tá sendo novo pra mim também. Eu não sei como vai funcionar ainda. Não faço a menor ideia ainda, mas a expectativa tá
E no decorrer do jogo, elas recebem outras fichas que dizem respeito à história do jogo. Então o cara não é ator, mas ele tem o que dizer, ele tem o que falar, ele tem pra onde sair durante a brincadeira. E a nossa função, enquanto diretores, é fazer o jogo fluir e jogando o jogo pra um lado pro outro, pra todo mundo participar, pra todo mundo poder se divertir e o teatro, no fim das contas, acontecer. Mesmo que a pessoa não seja ator ou atriz, ele acaba entrando no personagem e participando disso. O Sr. Gino foi encontrado morto. Existem muitos amigos que não são tão amigos, não é mesmo, Luiz? Luiz! Eu achei demais, assim, é uma coisa super inesperada, ninguém, assim, tava sabendo, e é uma coisa muito surpreendente, assim, né, o pessoal entrou super no clima, eu entrei no clima, na verdade eu nem tô conseguindo sair muito, assim, tô aqui bem dentro do jogo. Sai da rotina, interage bastante, que eu acho que é a intenção, né, da empresa, fazer as pessoas interagir. O mais importante para mim disso tudo é que as pessoas se desligam desse mundo do celular. Então, como a gente pode ver aqui no fundo, as pessoas estão se comunicando, interagindo, e isso é muito gratificante pra gente, porque são poucos momentos que vemos assim em espaços fechados, em restaurantes. A gente descobre potenciais enormes, as pessoas não percebem o quanto elas podem brincar de ser outra pessoa e o quanto isso é legal. E vão pra casa felizes, brincam no dia seguinte, postam foto na internet com as roupas. Cara, a sensação final é sempre de muita alegria, muita diversão. Pode ser qualquer um de vocês. Verdade. Meu filé tá esfriando aqui, galera. Sinto muito. Diga que E o ator Marco Pigossi cansou de ser o galã bonzinho de novelas e resolveu se aventurar em águas estrangeiras. Ele acaba de estrelar uma série australiana que a gente já consegue ver por aqui. Assunto do nosso colaborador Roberto Sadowski. Australia, such a vast and beautiful nation, filled with pockets of untouched beauty. Welcome to Orphan Bay. Hoje em dia está difícil a gente começar a escolher o que a gente vai assistir quando senta na frente da TV, porque a oferta está tão grande e que a gente tem que ter um filtro meio absurdo para poder selecionar séries, selecionar temas, selecionar pessoas. Eu meio que mergulhei em Tidelands, ignorando tudo isso e começando do zero, porque eu não tinha lido nada sobre a série, eu sabia muito superficialmente sobre o que era e eu acabei ficando muito surpreso, num bom sentido. Why are you here? This is where I belong. And I'm not going to let her take that away from me. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar sobre Tidelands foi meio de surpresa, batendo um papo com o Marco Pigossi, né, quando ele lançou o filme O Nome da Morte, e ele mencionou, e by the way, eu também fiz uma série na Austrália que vai pro Netflix, o nome é Tidelands, mas como a gente estava falando de outra coisa, eu meio que não perguntei mais a fundo sobre o que era. Quando a série começa, dá a impressão que vai ser um drama policial, porque mostra uma moça saindo da prisão, aquela coisa que abraça um pouco os clichês de estou na prisão há muito tempo, endureci muito o meu jeito de ver o mundo no meu período e vou voltar para casa. E é nesse voltar para casa que a série engrena uma segunda, porque essa menina, Calliope, né, interpretada pela Charlotte Best, aparentemente ela foi presa por causa de um crime que cometeu amando da mãe quando ela tinha 14 anos de idade. E nessa vila de pescadores, nessa cidade de pescadores que ela mora, parece que todos escondem um grande segredo, inclusive o seu irmão, que é um traficante de drogas, e o material que ele consegue vem de uma turma que não é exatamente uma turma humana. The Tidelanders. They're all connected. Daí vem o nome da série Tidelanders, que começa a abordar uma comunidade de sereias e de tritões que vive nesse lugar e que, de alguma forma, eles têm um acordo silencioso com as autoridades para fornecer um material e, em troca, eles são deixados em paz. And in the water came angels of death, beauteous and cruel, and by their pale hands, many men perished. Tidelands
parece sendo muito violenta, muito mais violenta do que eu imaginava, e não foge daquela mistura de violência com sexo também. Então, todo mundo meio que se pega, todo mundo meio que tem um segredo, e na hora que o bicho pega e que essa comunidade precisa proteger os seus segredos, ninguém é poupado, nem mesmo criança, ninguém. Então, achei legal essa pegada de você não ter limites numa série de TV. It feels so powerful. São 8 episódios só, dá pra maratonar numa boa no fim de semana. Leave the bay. It's too late. Anotou? Anota mais uma. Estreou na sexta-feira na Netflix o thriller de suspense Bird Box com a atriz Sandra Bullock. A direção é da dinamarquesa Susanne Bier, que já ganhou um Oscar pelo filme Em um Mundo Melhor. Parte do elenco veio à Comic Con Experience e o Metrópolis também estava lá. Something's happened. Can you just please drive? Did you see something? Uma força misteriosa dizima a população mundial e a única forma de escapar é não vê-la. Este é o início de Bird Box. E a estratégia para obter a melhor performance dos atores foi vendá-los de verdade. Acting blindfolded, carrying children, rowing boat, adrift. Please tell me about that. Hard, tricky, but in a good way. Made you uncomfortable, made you nervous, which is what you would be feeling if you were in that situation. So I never got comfortable. I feel like that's what the intent was from our director, Susanne Bier. So, I mean, that was part of the fun of it. That was part of the reason to do the project. We got very lucky. We had someone help us or just give us as much advice as possible who was not sighted. He was blind. He walked into my house and he said, the ceiling is about 9 feet. There's a toy or is there something over here? Walked into my backyard. He goes, over here's a fence. There's some houses. I was like, how do you see that? He goes, you sense it. You have sort of a sonar. You can hear structures. If you know, in a scene, we could hear where the structure or the tree was. And so most of the time, we were completely without sight unless it was with the children, and that's when I would have a section of my blindfold removed so I could at least see their outlines, because I promised the parents that I would return their children at the end of the day in one piece. This ain't no virus or a chemical attack. It is real evil. If you see it, it takes on the form of your worst fears. A ameaça é invisível para o público, e a única coisa que vemos é a reação dos personagens a ela. It's a really personal, emotional, visceral reaction that's unique. And we've all seen the alien that comes out. We've seen the claw. We've seen the thing that chases you around the cornfield. But in this, the actors had to express what their worst fear was, and that fear was something that would make you want to take your own life. And so when you're watching our actors have that moment, you know that actor is going to a place that is very personal. Oh my God! What are you looking at? What did you see? What is wrong with you? Please stop it! And most of the time in these movies, you don't have a love story. I love a love story, and I love a love story about family. You know, I as a mother am scared every single day. And you see Tom, an amazing man and father and human being, trying to teach another human being that. And he has this great line, is it you got to love them even though one day you might lose them? You know, and I just hear that line and I start crying because I'm like, oh my God, that's me. I need to start, doing better. I mean, it's apocalyptical, but we do have like a hope message. Mm-hmm. Oh, maybe. Please, you need it. Yes. You have to. This one, I don't think any of us would have been drawn to it. Did it not offer that sentiment? Too heavy. End? Yeah. You need that levity. Yeah, you need that. We need it in life. Yes. Then what's the purpose of being here if you don't have that hope that things will be better? Please don't take my children. Open your eyes. No. Open your eyes. Please don't take my children! Did you hear that? 2 anos após Moonlight vencer o Oscar de melhor filme, o diretor Barry Jenkins está de volta à telona com mais um drama familiar. Quem dá a dica é o nosso colaborador Hélio Menezes. Drumming my pain with
his fingers. You ready for this? Singing my life with his words. I've never been more ready for anything in my whole life. A dica que eu vou dar hoje é do filme Se a Rua Bill Falasse, terceiro longa-metragem de Barry Jenkins, diretor de Moonlight, filme que ganhou o Oscar de melhor filme no ano passado. O filme é inspirado no livro de mesmo nome, Se a Rua Bill Falasse, de James Baldwin, lançado em 1974. O enredo, entretanto, parece bastante atual. Ele conta a história de amor de um casal negro no bairro do Harlem, nos Estados Unidos, em Nova York, que tem uma experiência atravessada pelo racismo. There's something I gotta tell you. O protagonista da história é preso injustamente acusado por estupro por um policial branco racista que o incrimina sem qualquer prova. É nesse exato momento que a sua companheira descobre que está grávida. As duas famílias fazem de um tudo para libertar o protagonista da prisão a tempo de ver o filho nascer. Então vamos acompanhando ao longo do livro e ao longo do filme toda uma tensão que vai crescendo, que a gente não sabe se afinal ele vai sair vivo da prisão ou se vai sair a tempo de ver o próprio filho nascer. We are drinking to new life. Tish gonna have Fonny's baby. I hope it's a boy. O filme foi ambientado inteiramente no bairro do Harlem, trazendo de novo a estética, as roupas, as músicas, o ambiente intelectual e artístico desse bairro negro na época dos anos 70. These are our children, and we gotta set them free. Vale sempre lembrar que na década de 70, nomes como Malcolm X ou Martin Luther King, importantes figuras do ativismo negro nos Estados Unidos, já haviam sido assassinados. James Baldwin bebe desse ambiente político, desse ambiente estético e desse ambiente de conflitos sociais marcados por dramas raciais para contar uma história de amor que poderia acontecer com qualquer um. Just remember, be on soon. O filme foi recentemente lançado nos Estados Unidos e tem previsão de estreia aqui no Brasil em janeiro. Remember, love is what brought you here. And if you trusted love this far, don't panic now. A fotógrafa e ativista Cláudia Andujar ganha uma retrospectiva do seu trabalho de mais de 40 anos junto aos povos indígenas da Amazônia. A mostra Cláudia Andujar, a luta Yanomami, reúne no Instituto Moreira Salles cerca de 300 imagens que retratam a poesia e a luta da artista. Eu comecei a trabalhar com Yanomami no começo de 70, 71, não? Na época, eu era fotojornalista da revista Realidade. E depois continuei a desenvolver um trabalho entre os Yanomami, fazendo pesquisa. E acontece que durante esses estudos foi construída a Perimetral Norte. O resultado disso foram, mais uma vez, doenças, mortes, a dizimação de 50% de várias malocas. Então, é algo que realmente mudou minha vida. Eu decidi, a partir de lá, me dedicar à questão dos Yanomami. A ideia da exposição era mostrar um pouco a trajetória dessa artista, que começou no começo dos anos 70 a se envolver com a questão Yanomami. Ela faz isso ao longo de muitas viagens e desenvolve artisticamente um projeto assim, muito original de interpretação visual de coisas da cultura que são, inclusive, invisíveis, abstratas. Ela dá forma para essas coisas. A exposição tenta contar essa primeira trajetória de aproximação artística da Cláudia e depois conduzir o espectador para entender como é que essa artista, por causa de um compromisso ético mesmo com a vida, transforma o seu projeto artístico num projeto político e sai em busca de tentar impedir um extermínio e um genocídio. Essas fotos, ela montou com 2 médicos da Escola Paulista de Medicina um programa que percorreu toda a extensão do território indígena. Eles precisaram fazer retratos de identificação para as fichas de cadastro médico, para poder acompanhar quem foi vacinado, quem não foi, quais são os problemas de saúde. Então, ela acompanhou esses médicos e documentou todo o povo Yanomami
com retratinhos 3x4. E a gente andou de aldeia em aldeia para ver o estado de saúde deles, vacinar e tudo isso. Assim que nasceu esse trabalho que hoje eu chamo de Marcados. Muitos anos depois, acho que ela reviu isso e ela criou uma associação entre esse tipo de imagem e o passado dela, e o passado de extermínio, na verdade, porque ela tem uma família paterna judaica que foi toda exterminada nos campos de concentração. Então, ela, anos depois, associou essa ideia de marcar, e de marcar para salvar, e de marcar para matar, né? Toda essa ambiguidade que tem na imagem, à própria história da família dela. A gente tem aqui Davi Kopenaua, muitos anos atrás, pintado para a guerra, pronto para defender a sua comunidade. Você continua lutando até hoje, né, Davi? É fundamental para nós todos a terra. Sem a terra, não tem vida. O povo Yanomami e Kwana precisa a nosso lugar para viver. Então essa é a nossa luta. Você gostou? Eu gosto, sim. Eu me encontro nela. Sim. Não tem dúvida. Sim, eu estou muito feliz. Eu já mostrei meu trabalho na Europa, nos Estados Unidos, mas nunca no Brasil. Quer dizer, mostrei assim algumas fotos, mas sim, construindo todo um diálogo sobre isso é a primeira vez. Eu acho importante. Sem terra não há vida. Eu estou com essa frase ainda aqui na minha cabeça e a gente continua essa reflexão, Cunha Júnior, porque está aberto ao público agora o Museu da Natureza, localizado na Serra do Capivara, sul do Piauí, uma região com o maior número de sítios arqueológicos das Américas. E aí o museu revela como as mudanças climáticas estão mudando a vida das pessoas, dos animais, da vegetação. Claro. Bom, quem vai falar mais sobre essa riqueza fincada no meio da Caatinga é o nosso colaborador Marcelo Dantas, que também é responsável pela direção artística do museu. Essa semana a gente abriu no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, o Museu da Natureza. O Museu da Natureza é o primeiro museu de história natural a ser criado no Brasil no século XXI. No mesmo ano em que a gente perde o Museu Nacional, que tinha um grande aspecto de história natural, a gente está construindo um novo museu que celebra essa relação do Brasil com a natureza e uma história maior, uma história que conta a história das mudanças climáticas para você entender a mudança da natureza. Ou seja, explica que no Brasil já foi um lugar gelado, que já tivemos megafauna, dinossauros, quais foram as espécies que surgiram aqui, por onde o mar adentrou pelo território e permite às pessoas a terem vivências que relacionam essas mudanças climáticas com os desafios que cada era significou. As espécies que surgiram, as espécies que desapareceram, as espécies que permaneceram. A Nied Guidon, que é a grande idealizadora por trás dessa iniciativa, que foi uma iniciativa que eu tive o prazer de ser o diretor artístico, é uma das brasileiras mais fascinantes do nosso tempo, assim, uma das mulheres que mais contribuições fez para a ciência e para a cidadania no Brasil. Em 1978 eu organizei uma missão interdisciplinar com geólogos, botânicos, zoólogos, historiadores e lá antropólogos, e lá nós então ficamos 5 meses e reunimos uma quantidade de documentos e de fotografias impressionante. Fizemos um relatório ao governo brasileiro chamando a atenção sobre a importância da região e que seria necessário proteger. De
certa forma, chega num momento em que a gente está questionando qual é a força da mudança climática que nós estamos vivendo nesse momento. Ou seja, qual vai ser o impacto disso? Quais seres vão sobreviver? Quais seres vão deixar de existir? Será que nós somos um dos seres que vão deixar de existir? Isso acontece no filme final do museu, narrado pela Maria Bethânia. O fim e o começo são iminentes. Criar é urgente. A natureza está em trânsito. A estabilidade é uma ilusão. A vida insiste, resiste. Mas qual vida? Qual vida você quer criar? Daqui a pouco você vai conhecer uma editora que pensou diferente para sobreviver à crise e até repaginou uma banca de jornal. Tem também o novo livro de Reinaldo Moraes e os 80 anos de um clássico da literatura brasileira, Vidas Secas. Sinhá Vitória aprumou o espinhaço e agitou o abano. Uma chuva de faíscas mergulhou num banho luminoso a cachorra-baleia, que se enroscava no calor e cochilava embalada pelas emanações da comida. E o pedido de abertura de recuperação judicial das duas maiores redes de livrarias do país chamou atenção para uma crise no mercado livreiro. Pequenas editoras que dependiam muito da venda para essas livrarias também acabam sofrendo. Mas existem exemplos de gente que encontrou saídas criativas num mercado menor, mas consistente. É o caso da editora Lote 42, que existe há 6 anos e vai muito bem, obrigado. A Lote 42 nasceu em final de 2012 por essa vontade de publicar livros de autores que talvez não estavam sendo tão destacados e encarar o livro de uma forma diferente. Essa forma assim, um pouco mais parcimoniosa de editar, com esse ritmo um pouco diferente, também se revela nesse cuidado com o livro enquanto objeto. Então, alguns livros nossos têm formatos bem diferentes, mas que não é gratuito, assim. Então, um livro que tem histórias de viagens vem dentro de envelopes, um livro de desenho de fachadas vem numa sanfona que se abre como uma rua. Pensando em mercado, a gente está aí com uma crise das grandes livrarias, redes, as editoras também entraram nessa crise. Como é que você se mantém no azul? Bom, primeiro nunca dando um passo maior que as pernas. A gente faz muitos orçamentos. A ideia de experimentar com os formatos não é necessariamente igual a preços altíssimos. Porque, por exemplo, para esse livro, a gente ia fazer uma capa com tecido e serigrafia, só que o orçamento disso era impossível. Então a gente foi atrás e descobriu que tinha um papelão que já era colorido. Então a gente imprimiu com serigrafia em cima desse papelão colorido e o resultado foram 9 capas diferentes. A Lote 42 tem lançado de 6 a 8 livros por ano. A ideia é qualidade e não quantidade. A editora também percebe maior interesse do público pela arte gráfica em geral e o surgimento de mais feiras independentes. A gente organiza anualmente a Feira Miolos, na Biblioteca Mário de Andrade. Então tem aí um trabalho também de formação de público que é bem forte. A gente tem 2 pontos de venda agora, né? A Banca Tatuí e a Sala Tatuí. A Sala Tatuí foi inaugurada este ano e é um espaço híbrido. Tem o escritório da editora, uma livraria com hora marcada e um espaço para cursos de edição, produção gráfica e design, por exemplo. Vamos lá na banca? Então, vamos. E eu estou aqui no balanço da Banca Tatuí. Essa banca é toda diferente, né, Cecília? É uma banca normal que estava caída, né? É. E aí, quando a gente abriu a banca, fomos furtados pelo teto na primeira semana. Então, quando a gente fez a reforma para os arquitetos, a gente já pensava em fazer, enfim, alguma coisa aqui dentro. E falamos para os arquitetos, olha, o principal é vedar esse teto. E aí a proposta deles foi fazer um jardim no teto. Só que aí, quando terminou a obra, o engenheiro falou, olha, agora a sua banca aguenta 1 tonelada. E aí a gente falou, bom, então vamos transformar esse teto em palco. E aí surgiram os shows e tudo.
A banca vende material de vários outros coletivos e artistas independentes que antes dependiam muito das feiras para expor. E também, claro, todo o catálogo da Lotte está aqui. Então essa experiência na banca, eu acho que nos mostrou que se você trata o livro, se você exibe bem ele, se você trata bem o livro e os leitores e cria um ambiente agradável, há um caminho. Surpreender o leitor também é uma forma de você chamar a atenção e se manter e poder continuar editando. Eu adoro ser surpreendida. Vamos seguir no caminho das letras? Vidas Secas, uma obra-prima de Graciliano Ramos, completou 80 anos de publicação. O livro que narra a saga de uma família de imigrantes pelos rincões nordestinos é um dos mais importantes da literatura brasileira. E a história também se transformou num clássico do cinema por Nelson Pereira dos Santos. Vidas Secas acaba de ganhar uma edição comemorativa. É leitura obrigatória para os estudantes que vão fazer a FUVEST esse ano e para todo mundo que ama literatura. Vidas Secas foi escrito na década de 30, quando o mundo passava por profundas mudanças. Graciliano fala das opressões, das dificuldades de construção de um país. Ele nos chama a pensar sobre os nossos profundos segredos, porque Graciliano Ramos dizia que a dor dele era a dor do mundo. Essa é uma edição limitada, em capa dura, que comemora os 80 anos de lançamento do Vidas Secas do Graciliano Ramos. Tem ilustrações exclusivas, ele tem a alteração no título que foi feita de última hora pelo próprio Graciliano Ramos. Era para ser O Mundo Coberto de Penas. E virou Vidas Secas. O termo secas deveria ser lido mais propriamente no sentido de que a secura é algo que está para além propriamente da paisagem, né? Tem um contexto de exploração, de humilhação, né? Ou seja, que torna a vida dessa população sertaneja miserável ainda mais miserável. A história que ela conta poderia se passar, poderiam ser retirantes da Síria, retirantes do Haiti, retirantes de qualquer lugar do mundo. E hoje acontece muito isso, de qualquer lugar do mundo, onde houvesse violência, onde houvesse a necessidade das famílias se movimentarem. Tudo isso é muito atual, tudo isso acontece muito hoje ainda. O gado aumentava, o serviço ia bem, mas o proprietário descompunha o vaqueiro, natural. Descompunha porque podia descompor. E Fabiano ouvia as descomposturas com o chapéu de couro debaixo do braço. Antes de Vidas Secas, Graciliano Ramos escreveu 3 romances. O primeiro foi Caetés, lançado em 1933. No ano seguinte, lançou São Bernardo. Acusado de ser um militante político de esquerda, Graciliano foi preso em 1936. Na cadeia, com a ajuda de amigos, conseguiu publicar o 3º livro, Angústia. Quando ele é solto no Rio, ele está desempregado e precisando viver. Então, e a forma para um escritor viver e fazer dinheiro com o que escreve mais rápido é publicando o que escreve em jornal. Então ele escreve um conto, que é A Morte da Baleia, que foi o primeiro fragmento do Vidas Secas, e a partir dessa família e dessa cachorra, ele escreve outros contos e constrói dessa forma fragmentada o Vidas Secas. Então por isso que nesse sentido não se trata de um livro cronologicamente escrito, ou seja, ele não começou do primeiro capítulo de Vidas Secas, que é mudança. Ele começou do que seria o 9º capítulo, e depois ele foi produzindo todo o resto e amarrando de uma forma que faça sentido. Baleia queria dormir, acordaria feliz num mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos,
enormes. A literatura tem uma dimensão de representação social crítica e ao mesmo tempo de expressão da subjetividade dos dilemas. E tudo por meio da construção de personagens, né, como a Baleia, o Fabiana, e também a escolha das palavras, que é fundamental no Graciliano, que tem um cuidado com as palavras, de conhecer também e respeitar as palavras, assim como as pessoas também as palavras. Não só traz uma visão crítica da literatura do Brasil, né, ou seja, o Graciliano enquanto intérprete do Brasil, mas ao mesmo tempo permite olhar para a literatura como essa forma de você lidar com os problemas, encarar os problemas e superá-los. Sim, a vitória aprumou o espinhaço e agitou o abano. Uma chuva de faíscas mergulhou num banho luminoso a cachorra-baleia, que se enroscava no calor e cochilava embalada pelas emanações da comida. Deu vontade de reler. Bom, viu, Lira, né, falando. Com sotaque. Aliás, o Cordel está de volta, né? O Cordel está de volta, é claro, e a gente está de olho neles. Vamos de mais literatura? Olha só. Cássio Adalberto Cabeto, um escritor que ficou famoso ao lançar o primeiro livro aos 15 anos. Mas aí, Cunha Júnior, o que acontece? Acontece muito isso. Ao começar o segundo livro, o que aconteceu? Ele trava, bloqueia, não consegue mais escrever. Aí sai pela vida boêmia de São Paulo tentando encontrar uma inspiração. Boa essa. Né? Esse é o começo, na verdade, da trilogia de Maior que o Mundo, do escritor Reinaldo Moraes, que acaba de ser lançado. Ele conversou com o nosso colaborador, Paulo Werneck. Oi, eu sou Paulo Werneck, eu sou editor da 451 e eu estou aqui para falar de um dos principais romances de 2018, escrito por Reinaldo Moraes. Maior que o Mundo acaba de ser lançado pela editora Alfaguara e assim como aconteceu com Pornopopeia, que é um grande romance que o Reinaldo lançou em 2009, esse aqui promete que vai dar o que falar. Isso nasceu de um roteiro, na verdade, né? Era um roteirinho de 120 páginas que eu fiz em 2013. Acabei mais ou menos na metade de 2013, com um cineasta jovem que já filmou, inclusive, essa versão. E eu achei que eu ia pegar esse roteiro, ia desentortar a forma do roteiro para ficar uma linguagem discursiva de romance e faria isso em 3, 4 meses. Assim. Eu estava escrevendo um outro romance já há uns 2 anos e meio, já estava lá pela página 600, 700. Né? Eu dei uma paradinha e falei, bom, 3 meses eu resolvo isso aqui. Eu fiquei 5 anos resolvendo, porque aí eu mudei tudo, né? Botei novos personagens, o próprio personagem narrador, seria um personagem principal, muda de perfil também, completamente, do filme para... Então é interessante que é a primeira vez que o livro trai o filme, não o contrário, porque é sempre o filme que trai o livro, né? Assim como no Pornopopeia, eu acho que O Maior que o Mundo vai ser um livro de grande proveito para os dicionaristas do futuro, né? Porque hoje em dia a nossa literatura nem sempre espelha a linguagem que os próprios escritores utilizam, né? A gente encontra os autores em bares, em livrarias, e eles conversam de um jeito, mas escrevem de outra maneira. Você, pelo contrário, a impressão que a gente tem é que tem esse gravadorzinho aí do Cabeto dentro da sua cabeça, gravando as expressões mais estapafúrdias, parece uma espécie de um radar linguístico que você aciona. Quando eu escrevo, eu fico operando uma síntese dessas vozes, de uma maneira quase inconsciente mesmo. Pelo menos no primeiro momento, nas primeiras mãos de texto, a coisa é meio pulsional mesmo. Só que depois, quando você fica muito tempo trabalhando, aquilo vai adquirindo estilo, digamos. Né? Lembrar da mina tem a ver com sexo e também com rango. Minha amiga vive a eterna batalha por uma silhueta menos renascentista, especialmente na barriga e na papada. Os peitos, as coxas e a bunda, para o meu gosto, podem ficar do jeito que estão. Esse livro também é uma grande lição para os escritores hoje em dia que tentam escrever cenas de sexo, né? Quando eu comecei a me meter a escrever, assim, uns 40 anos atrás, tudo que eu lia, assim, você lia assim, um homem e uma mulher, por exemplo, se encontram, tal, e a narrativa acompanha até a porta do quarto, aí fecha a porta do quarto. Eventualmente tem alguma coisinha ou outra, mas muito alusiva. Então isso virou uma espécie de cestro assim, do escritor brasileiro, que quando vai falar de sexo, ele tem que falar de forma alusiva, com uma elegância,
né? Como se tentando fugir do estigma da pornografia. Então, na verdade, eu tenho assim, uma espécie de atração meio moleque, de molecagem, assim, de entrar na cena, de deixar para lá esse discurso alusivo e cair no discurso direto. Quero a companhia da mina, o corpo confortável da minha amiga especial. Quero aquela alegria sacana que é só dela. Não quero isso todo dia, muito menos com exclusividade. Mas preciso saber que ela está na área, ao alcance de um encontro casual ou combinado. A gente está aqui literalmente debaixo do viaduto do Bexiga. A gente veio gravar essa entrevista aqui porque é um dos escritórios do Reinaldo Moraes, onde ele vem trabalhar. Aqui é o Box 62 da Mara. Que você está debaixo da cidade. Debaixo da cidade, na frente do Teatro Oficina, né? Aqui toda hora assim, entra o Zé Celso aqui, e entram os atores que estão ensaiando à tarde. Às vezes eles fazem um prolongamento do ensaio aqui. Então vem umas pessoas vestidas de forma bastante circense. Isso quando estão vestidas, às vezes não estão vestidas, assim, e rompem aqui nesse ambiente. E é uma coisa legal aqui, porque é esse pessoal do Bexiga, né? E já vamos até o MUB, o Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, para ver a exposição sobre os talentos de Burle Marx. O paisagista que ficou mundialmente conhecido por defender a integração do espaço urbano com a natureza, também era pintor, escultor, desenhista, designer. Múltiplos talentos. É por isso que a exposição Arte, Paisagem e Botânica é um resumo dos talentos de Burle Marx. A mostra está no MUB, Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, local onde Burle Marx também tem muita história. O traço elegante da arquitetura de Paulo Mendes da Rocha se une ao aconchegante jardim de Burle Marx. O MUB é uma construção da década de 90 e ganhou a assinatura dos dois amigos por uma causa nobre. O MUB nasce a partir de uma mobilização social contra a construção de um shopping center e contra a derrubada de uma série de árvores que tinham nesse terreno. No projeto do Paulo Mendes, quando ele vai prestar um concurso para ver quem vai construir esse prédio, ele já escreve isso, Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia. E escreve, para resolver a questão da ecologia, vou chamar meu amigo Burle Marx. Então o Burle Marx é o grande responsável por essa união entre arte, arquitetura e ecologia. Dentro do museu, trabalhos de Burle Marx que vão além do paisagismo. São desenhos, esculturas, peças de tapeçaria, de designer e registros de espécies botânicas. O Burle Marx ele foi um artista que olhou muito de perto para a flora brasileira, coisa que ainda a moda era o jardim francês aqui no Brasil. Ele já tinha esse raciocínio mostrando que era muito mais viável economicamente, inclusive, manter, né, as florestas e ter um cuidado maior com as construções quando se trata de uma paisagem, do que simplesmente queimar tudo e colocar a cabeça de gado, né, e fazer simplesmente essas técnicas ultrapassadas. Técnicas ultrapassadas, né? Tem outros modos de fazer isso, muito mais rentáveis. E ele percebeu isso nos anos 70, que ninguém falava tanto em causas ecológicas e no modo como a ecologia pode ser um propulsor da economia. Ele também tem intervenções grandiosas no Rio de Janeiro, como o Aterro do Flamengo, que é uma coisa estupenda, né? além da Avenida Atlântica, ali Copacabana, que toda a calçada é com pedra portuguesa desenhada pelo Burle Marx. Se eu prefiro fazer um jardim para um particular ou um jardim para uma cidade, eu digo que eu prefiro fazer um jardim para uma cidade. E essa é a nossa vontade de encontrar o paraíso perdido. Inclusive, por causa da fama dele, ele foi convidado para fazer o jardim de casas de personalidades brasileiras, como o da Emma Klabin, que fica exatamente aqui em frente ao MUB.
Exatamente. Eles nos emprestaram os desenhos originais, né, feitos à mão, do jardim. E mais do que isso, a gente quer ter uma relação com o espaço da cidade, tal como o Burle Marx gostaria, uma integração, né, com o espaço público. Então, a ideia de que o jardim da Emma Klabin, que está do outro lado da rua, faz parte da exposição. Né? A pessoa visita aqui, aproveita, atravessa a rua e veja o jardim da Emma Klabin, que seria uma espécie de uma política de boa vizinhança. A gente consegue se aproximar dos vizinhos, justamente porque a obra deles faz parte da exposição, tanto quanto o nosso jardim aqui em cima. E aí, vai viajar? Agora tem as nossas dicas de exposições fora do Brasil. Essa semana, para comemorar o Natal, o Camarote 21 te leva até a Europa para mostrar as tradições e decorações natalinas em outras cidades do mundo. Domingo, logo após Metrópolis, e quinta, 00:30. De 28 a 30 de dezembro, a Ilhabela, no litoral paulista, recebe alguns dos mais importantes músicos clássicos e populares da atualidade para uma programação especial de Ano Novo. Nelson Freire, Egberto Gismonti, Maestro Júlio Medalha, Carla Cotini, Juliana Stambar, Homero Velho e outros grandes artistas sobem ao palco do Teatro de Vermelhos, em meio à Mata Atlântica, para apresentações únicas e memoráveis. Concertos de fim de ano do Instituto Bahia dos Vermelhos. Venha fazer o seu Ano Novo ainda mais especial. Segunda, 00:30, o Papa Francisco convida todos para uma das maiores celebrações do calendário cristão. Missa do Galo, ao vivo direto do Vaticano. Reúna a família e participe desse momento. Fim de ano na cultura. O escritor João Anzanello Carrascosa reúne no livro Catálogos de Perdas histórias de personagens que de alguma forma foram privados de algo. Quem explica pra gente é mais uma colaboradora do Metrópolis, a Bel Santos. Olá, eu sou Bel Santos e hoje eu quero recomendar para vocês o Catálogo de Perdas de João Carrascosa e Juliana Carrascosa. É um catálogo organizado de A a V, trazendo de forma alfabética objetos que estão no nosso cotidiano e que muitas vezes eles só voltam à nossa lembrança quando a gente visita o álbum de fotografias. É um catálogo que traz no início dele a palavra apito. E aqui a narradora é uma mãe que lembra do filho que queria ser juiz de futebol, mas que numa volta ele é pego pela torcida adversária, que bate no seu crânio, ao ponto dele ficar inválido. E aquele apito que era para ser utilizado como juiz, só serve para chamá-la, para atender às suas necessidades básicas. B. Bíblia. O pai dizia: filho amado, a família deve ser o seu esteio em todas as estações da vida. Não há pacto que desate o que vigora nas tramas do sangue. Por isso, respeite os que vieram antes e escreveram na pedra a nossa história. O pai dizia isso tudo.
mas avesso aos próprios ensinamentos, quase nunca seguia o que rezava seus versículos. João Carrascosa e Juliana foram muito felizes em juntar fotografias, contos, microcontos. O João, ele acaba escrevendo aqui, colocando o narrador em diferentes modos. Às vezes a narrativa vem na primeira pessoa, outras vezes é na terceira, é uma mãe que narra, outras vezes parece ser o próprio objeto falando de si. É um convite para essa experiência também de recuperar quais são as histórias que as imagens que estão nos nossos álbuns contam. É um livro doído, é um livro que traz choros, mas é um livro também que nos convoca a dar mais importância para as coisas que estão em volta da gente. Eu recomendo a leitura. E o Metrópolis de hoje encerra com mais um gostinho da exposição Cláudia Andujar, a luta Yanomami, em cartaz no Instituto Moreira Salles. E a gente achou aqui nos nossos arquivos da TV Cultura uma auto-entrevista da Cláudia no programa Panorama de 1978, década em que ela começou a trabalhar com os povos indígenas. Uma boa noite para vocês, um ótimo Natal. Até terça-feira com um Metrópolis especial, com a música do Quarta B aqui no nosso estúdio. Feliz Natal para todo mundo. Até terça. Eu nasci na Suíça. Sou meia suíça, meia húngara, depois emigrei nos Estados Unidos e de lá, uns 20 anos atrás, eu veio no Brasil, onde me radiquei, em São Paulo, mas trabalhei muito no fotojornalismo, entre outras coisas, isso me levou várias vezes na Amazônia. Talvez mesmo a primeira vez que eu fui na Amazônia foi por minha própria conta, é que sempre eu estava ligado com a natureza, o homem primitivo. Talvez minha fotografia está muito mais conhecida pelo trabalho que eu fiz com o homem, a gente, especialmente o índio.